Então, vamos para os materiais utilizados no nosso estojo. Aqui eu tenho um tecido, apenas um, tá? Cortado no tamanho de 30 por 30 para fazer o nosso estojo. Esse é o tecido principal que fica aparecendo, né, por fora, né, conforme eu mostrei antes. E cortei também na manta R1, um pouquinho maior, tá? Porque a gente vai estruturar esse tecido nela. E vamos passar uma costura aqui, ó, ao redor todinho. Você pode estar fazendo um quilt, né, aqueles desenhos com a máquina de costura, assim, no formato que você quiser para poder prender melhor. Vou ver aqui se eu vou fazer, mas por enquanto é só pra gente prender aqui, para poder estruturar o tecido. Para o forro, escolhi esse tecido aqui, que vai conversar com esse carrinho vermelho aqui. Se você quiser escolher um tecido assim que faça um composê, e nesse tecido, conforme está descrito no vídeo, são 4 pedaços, tá, de tecidos pro forro, para fazer nossos forros, no tamanho de 30 por 11, tá, de largura. Para aquela união dos zíperes, vai ficar um zíper aqui, a gente corta uma faixinha, tá, no tecido principal, de 30 de comprimento por 4 centímetros de largura. Também cortamos na manta, a gente vai passar uma costurinha na beira aqui também dele todo, para poder estruturar esse tecido. Para fazermos aqueles 2 puxadorzinhos assim, laterais, pra gente poder, quando for movimentar o cursor, né, e ter onde segurar, é essa função que esses 2 puxadorzinhos têm. A gente vai cortar 2 tecidos com 8 centímetros por 5, 8 por 5, tá? 8 por 5. Para fazer aquela alça, eu cortei aqui uma faixinha de 20 centímetros por 5 também. E para ela não ficar molenguinha, né, quando a gente fizer aqui o trabalho, eu vou mostrar conforme for costurar, a gente vai fazer assim, dobrar, mas para ela não ficar molinha, a gente coloca essa faixinha aqui de manta R1 com aproximadamente 1 centímetro e meio, pode ser 1 centímetro, aqui no meio. Quando a gente for costurar, vocês vão ver, ela vai ficar estruturadinha, tá? Os nossos cursores, né, os nossos zíperes, eu cortei um pouco maior, tá, do que o tamanho aqui de 30 por 30, um pouco maior, porque precisa sobrar um pouquinho, tá, para cada lado, não ficar continha certinho. Você pode estar cortando esse ziperamento na altura de 35 centímetros, precisamos de 2, tá? A gente depois vai destacar, vai prender, né? E destacar para poder passarmos os zíperes, que são 2 no caso aqui, tá? Vamos usar 2. E eu vou colocar um enfeitinho aqui nessa parte que eu vou fazer o seguradorzinho, né? Pra gente puxar. É um enfeite, tá, gente? Opcional. Eu vou colocar esses 2 elos, um em cada lado. Se você quiser procurar no armarinho aí perto da sua casa, e quiser colocar um enfeitinho a mais, tá? É isso que eu vou estar usando aqui para fazer todo o nosso estojo. Materiais simples que você provavelmente tem em casa. Vamos ao passo a passo, então. Então, gente, eu já estruturei aqui os tecidos, tá? Passei a ferro um pouquinho, porque na manta acrílica tem um lado felpudinho e um lado mais áspero. Esse lado possui uma cola. Então, ela é ativada com o passar de ferro, né? Então, eu passei com todo cuidado pro ferro não encostar aqui, tá? Porque essa parte aqui vai agarrar no ferro, pode estragar o seu ferro. Então, você tem cuidado, passa com uma ponta. Passei para colar um pouquinho, né? Uma cola fraca, mas cola um pouquinho, para ficar assim, mais estruturado, né? Mais lisinho, vamos dizer. E passei uma costurinha toda ao redorzinho, assim, bem na beirinha, tá? De todas as 2 partes. Da maior para fazer o estojo e dessa aqui que é para junção dos zíperes. Agora eu vou refilar essa parte aqui da manta, tá? Que a gente não precisa. Refila tudinho aqui. E a gente vai pro próximo passo, que já é preparar as alcinhas do nosso estojo, tá? Então, essas faixinhas aqui nós vamos também preparar, tá? A gente vai virar aqui, ó, esse aqui é o direito, vamos virar pro lado avesso. Em cada pontinha aqui da lateral, na altura de 8 centímetros, a gente vai virar meio centímetro pra dentro, tá? E vamos juntar aqui, assim, essas pontinhas. Aqui, assim. E passar uma costurinha aqui e outra aqui, tá? Vamos fazer um pesponto aqui e do lado de cá. E nessa aqui maior, que é a alcinha do nosso estojo, a gente vai virar também meio centímetro pra dentro, de ambos os lados aqui. E colocar aquela faixinha de manta R1 que nós cortamos, que eu mostrei, que é uma manta pra estruturar. Tá? Ela tem 1 centímetro pelo comprimento aqui, 20 centímetros. Tem um de largura por 20. Então, quando você virar essa pontinha aqui, só você encaixar aqui por dentro, aqui na parte de baixo dela aqui, vira outra, junta as duas, assim, e passa uma costura também aqui e outra aqui, tá? Eu vou fazer aqui na máquina e já volto. Então agora, com todas as partes do estojo já preparadas para montagem, a gente vai começar aqui com a parte maior, né, para fazer o estojo. Vamos pegar um dos zíperes, tá? Esse lado aqui com o dentinho para fora, mais assim, elevadinho, mais para fora, é o direito dele. Então você vai pegar aqui a sua peça, vai escolher o lado que você vai querer fazer, né? Eu vou colocar assim nessa posição, tá? Porque tem carrinho de cabeça para baixo, para cima, mas aí prevalece aqui a direção que você quiser, quando o seu tecido tiver, assim, figuras, né, em diferentes posições. Eu vou ficar o meu assim, com essa parte, com essa palavra para cima, com esse carrinho mais pra cima, o outro também está pra cima, você vai observar. E aí, pra começar, um dos lados com 30 centímetros, todos têm 30, você vai encostar aqui direito com direito, que é o direito do zíper com o direito da peça, e vai pegar já o primeiro zíper, tá? Você vai passar uma costura aqui, bem rente aqui o seu dentinho do zíper. Então, gente, costurei aqui o primeiro zíper.
tá? No tecido principal, ficou assim a costurinha, tá? Um pouquinho de zíper sobrando em cima e embaixo, não tem problema, tá? Ficou assim, direito com direito. Agora a gente pega uma daquelas 4 partes dos forros que nós cortamos de 30 por 11 e a gente coloca aqui, ó, sobre essa costura aqui, direito do forro com direito do tecido, sobre o zíper aqui. A gente alinha aqui, tá? Você vê o direito do seu forro aí. E coloca assim, ó, bem alinhadinho, e vai costurar até embaixo, juntando o primeiro forro. Direito dele com o direito do tecido principal, sobre o zíper assim mesmo, tá? E passa uma costura aqui, conforme passou o anterior. Pregado o primeiro forro, tá? Vai ficar assim, costuradinho. E aí você vai tombar o forro pra trás aqui do tecido principal, tá? Vai ajeitar aqui direitinho ele todo pra trás, sim. E aqui, ó, vai passar uma costura de pesponto, pra firmar direitinho esse forro no lugar dele, tá? Passa uma costura aqui, bem aqui na beirinha de pesponto. Feito isso, tá? Costurado o nosso forro e pespontado, a gente agora vai pro próximo passo, que é prender essa peça aqui, que é onde nós colocaremos os zíperes, né? Divisor dos zíperes. E a gente tomba ela então também direito com direito, ó, direito com direito, vira pra cá, põe ela aqui alinhada ao outro dentinho, a outra parte, tá? Você vem aqui assim, ó, alinha direitinho, se quiser pôr um alfinete pra prender aqui o início, se você tiver mais habilidade pra costurar, se não, coloca o alfinete nele todo pra ele não desandar, e ele também ser costurado assim, bem alinhado, tá? Um tecido com o outro, bem direitinho. E você coloca aqui assim, ó, direito com direito, também sobre os dentinhos aqui do tecido, do zíper, vai ficar assim agora, e vai passar uma costura aqui, tá bom? Preguei aqui, tá? O divisor do zíper. Agora a gente fica com ele assim, ó. Essa parte do estojo, o zíper e o divisor. E aqui atrás a gente tem o nosso forro, o primeiro forro, tá? Tirar essa linha. E aqui, pra esse lado mesmo, agora vai ser a nossa próxima costura. A gente vai pegar a outra parte, que compõe esse bolso aqui de dentro, e vai ver aqui o direito, e vai posicionar aqui, ó. Nessa parte aqui do zíper, na outra parte. Coloca aqui alinhado direitinho, tá? Ele vai ficar direito de um forro com o outro. E você vai costurar nessa parte aqui do zíper. Nessa parte aqui, tá? Vou passar a costura e já volto. Bem, agora temos nosso forro já costurado, o outro, né? Temos ele assim. Você vai virar pra cá, a peça, pra frente, assim. Vai abrir, puxar esse forro que acabou de costurar, né? E tombar essa parte aqui da união dos zíperes pra cá, ó, pra cá. E vai passar um pesponto aqui, tá? Abre assim, ó. Abre bem. A peça assim. Posiciona na máquina ali e passa o pesponto agora do lado de cá, tá? Bem, feito isso, tá? Batido o pesponto, agora a gente precisa pregar o outro zíper. Pegamos também o direito dele, viramos assim pro direito dessa parte aqui e juntamos assim, ó. Direito dele com direito, juntamos aqui e agora passamos uma costura aqui também, do mesmo jeito do outro, prendendo assim, bem alinhadinho, tá? A linha aqui em cima, aliás, ele vai passar um pouquinho, né? Na verdade, ele não está cortado com o tamanho certinho, tá um pouquinho maior. Então você alinha aqui na beira certinho e passa uma costura aqui bem rente. Tomando cuidado aqui, ó, pra deixar o forro pra trás, tá? O forro tava assim, que a gente fez o pesponto, né? A gente fez o pesponto agora, você tomba pra trás aqui, todo o forro, deixa livre aqui e prega o outro zíper, tá? Tomando cuidado aqui, que ele tá sobrando um pouco, como eu falei, vai sobrar embaixo também um pouquinho, mas a principal aqui, a preocupação é a gente ter ele bem alinhado aqui, com essa parte aqui, tá? Costura bem rente, eu já volto. Pregado o nosso segundo zíper, tá? Você deixa pra esse lado aqui mesmo e é hora de colocar a terceira parte do forro, que é o forro do outro bolso, tá? Então a gente vai pegar aqui o nosso tecido, direito dele, com o direito aqui, sobre o outro zíper que a gente acabou de costurar. A gente coloca aqui assim, ó. Esse zíper vai estar pra cá, então a gente vai pregar o outro forro aqui. Terceira parte, né? Terceiro forrinho que vai ser pregado vai ser assim. Então a gente passa uma costura aqui, você pode passar pelo lado de cá. Eu vou passar aqui pelo lado do forro mesmo, tá? Que a gente consegue sentir aqui o dentinho na hora lá na máquina, só encostar bem aqui essa patilha e passar, tá? Então você faz aí costura o seu terceiro forrinho, pra gente dar continuidade. Costurei aqui o nosso terceiro forro, tá? Tá pregadinho. E aí, a gente faz o seguinte agora, tomba ele pra trás aqui, ó. Joga ele pra trás. Todinho. E aí, junta aqui direitinho e faz um pesponto aqui, assim, nessa outra parte, tá? Parte de cá da união dos zíperes. Passa um pesponto aqui, entendeu? Tombou, juntou aqui, pesponto aqui nessa parte. Feito o pesponto, e agora a nossa peça tá assim, ó, com um forro costurado do lado de cá, 2 forros costurados pro outro bolso, tá? E agora a gente precisa, o próximo passo, é unir essa parte aqui do nosso estojo nessa parte aqui do zíper, tá? Costurar ele assim, ó. E aí eu vou tombar pro lado de cá, tá? Pra ter essa visão aqui das costas do zíper, tá? Alinhando aqui, gente, todo mundo assim, ó. Costurinha aqui, certinho, tá? E aí você vai pregar aqui, ó. Direito do zíper com direito do estojo, a parte principal do tecido principal, e vai passar uma costura aqui de união.
Então, fechada a peça, agora essa parte aqui precisa da outra parte dela, né? Do outro forro. E a gente então pega a outra parte e costura nessa parte aqui. Separando bem aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui é o forro do outro lado, tá? Sem a parte que completa ele. Eu pego aqui o lado direito da minha peça, coloco aqui, ó, direito sobre direito, aqui nesse lado do zíper, tá? Essa parte aqui, ó, e a gente passa uma costura, tá? Você pode vir pelo lado de trás pra você ver a costura, ou pode ser aqui por cima mesmo, tá? Que aí você vai fazer o parzinho desse, porque esse aqui já tem o dele. Vai fazer o parzinho do outro com a peça assim. Aí você coloca direito com direito, alinha aqui, passa uma costura aqui, ó, nessa parte do zíper. Costurei a outra peça que compõe esse forro. E agora, pra gente fazer o pesponto, a gente vai ter que abrir esse zíper, tá? Abrindo o zíper aqui, ó, destaca ele, tá? Essa parte. Você vai tombar, então, esse forro que acabamos de costurar pro lado de cá. Ó, joga ele todo pra trás. E vai passar aqui, ó, um pesponto sobre o zíper com esse lado do forro pra trás, tá? Passa um pespontinho, tomba tudo pra trás, assim, direitinho, ó. Sente que foi tudo pra trás e dá o pesponto aqui, na beirinha. Montado, tá? Direitinho aqui. Agora é hora da gente colocar os cursores dos nossos zíperes, tá? Então, o que a gente faz? A gente vira a peça aqui pro lado de cá, vai ficar assim, vendo a parte interior dela. E a gente une aqui, ó, essas duas partes aqui direitinho, alinha. Aí você coloca o seu cursor do jeitinho que você souber colocar. Eu vou sugerir aqui o jeitinho que eu ponho, tá? A gente pega uma das pontas aqui do zíper que tá sobrando e a gente faz o seguinte. A gente corta um pouquinho aqui perto, né? Essa parte, assim, ó. E tira a parte, deixa essa parte aqui segura, né? Essa parte molinha do tecidinho do zíper e corta apenas o dentinho para poder encaixar melhor, tá? Isso facilita o encaixe aqui do nosso zíper. Tendo cuidado que a peça tem que ficar alinhadinha, tá? Pega o seu cursor, essa parte aqui, ó, arredondada, que vai encaixar ali no dentinho. Primeiro põe na parte que você não cortou, um pedaço do dentinho, e alinha aqui. Encaixa aqui, ó. Encaixou a outra parte que você cortou, ficou mais rente aqui, e puxa, ó. Tira. Verifica se tá alinhadinho aqui, está. Abre um pouquinho e encaixa de novo. É muito fácil o encaixe quando faz isso, tá? Quando corta um pedacinho do dentinho. Peraí, vamos encaixar de novo. E traz ele até o meio, tá? Para aqui o cursor no meio, deixa ele aqui. Tira todo, abre um pouquinho, encaixa de novo e para aqui no meio. Vou fazer isso aqui também nesse outro aqui, ó, tá? Vou abrir ele. Solta ele todo, tá? E faz com ele também. Corta um pedacinho do dentinho, deixa essa parte aqui, ó, do tecidinho sobrando e faz o encaixe. Eu vou encaixar ele também e já volto. E agora, gente, ó, com os dois zíperes encaixados, feito o mesmo procedimento, tá? A gente vai pegar agora aquela parte que a gente preparou de 8x5. A gente fez esse trabalhinho aqui de pesponto. A gente vai unir eles assim, tá? Dobrar o meio e vai encaixar aqui, ó. Alinhar direitinho aqui no meio dessa parte aqui do nosso estojo. Vendo direitinho se não tá pegando nada, jogando pra trás, assim, os forros, tá? Deixando essa parte aqui livre e colocando aqui. Se você quiser colocar somente ele, também dá certo, tá? Só que eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. Pra dar um enfeite a mais. E vou colocar os dois lados, tá? Desse lado aqui e desse lado. Vai ficar assim, ó. Tá? Colocar nesse lado a outra, esse lado essa aqui. Passar uma costura aqui, só pra firmar, com cuidado, só nessa parte aqui. Nessa aqui não. Abre bem para os forros não serem costurados, tá? Eu vou pregar a minha e já volto. Preguei, tá? As minhas duas alcinhas. Você pode colocar rente assim como eu coloquei, ou pode colocar também um pouquinho pra fora, tá? Não precisa ser assim exatamente. Eu passei uma costura de segurança aqui de meio centímetro e ficou assim. Agora, o que a gente faz? O próximo passo é encontrar aqui o meio desta parte aqui. O que a gente faz? Une aqui zíper com zíper, tá? Junta assim, pra peça ficar... Pra gente medir a peça pela metade. Vem aqui nessa pontinha e dá um pique, tá? A gente precisa encontrar o meio dessa parte aqui. Faz isso do outro lado também. Une aqui os zíperes. Coloca zíper com zíper aqui, ó, assim. Tá? Vem aqui, ó, e marca o meio. O que a gente precisa alinhar agora? E aí, a partir desse momento, a gente pode estar virando nossa peça pro lado avesso pra fora, pra gente poder fazer a costura dele, tá? Desvirando aqui. Desvirando com cuidado, tá? Pronto. E o que a gente faz agora? Os forros assim pra cima. E encontra aqui, ó, essa parte do meio com essa aqui, ó. Você alinha metade aqui dessa parte com o pique que você fez, tá? Coloca aqui um alfinete pra segurar.
já para esse lado. Ou um clipezinho, se você tiver, aqueles clipes de costura, né? Põe aqui assim, ó, pra segurar, tá? Faz isso do outro lado também. Acha um meio aqui, que é a parte que a gente colocou esse puxador. Acha um meio aqui, e alinha um meio assim, ó, do pique ali. Do outro lado, com o pique, tá? E agora a gente vai fechar o nosso estojo. Então, como é feito aqui para fechar? A gente pode também estar colocando aqui, ó, um alfinete aqui, pra alinhar direitinho essas partes aqui. E aqui no final também, tá? Põe um alfinetinho aqui. Então, o que eu vou estar fazendo aqui para fechar o nosso forro? Não é fechar direto, tá? A gente vai pegar as duas partes de um forro, tá? E vai jogar pro lado de cá. Tombar pra cá. Eu vou passar aqui com 1 centímetro de margem de costura e vou costurar, vendo? O primeiro zíper, a gente vai costurar até aqui, ó, até a metade dele. Parar essa costura de 1 centímetro até a metade dele, tomba os 2 forros pra lá, tá? Direitinho, puxa direitinho os 2 e continua do meio do zíper até o meio desse zíper aqui, o próximo zíper, tá? Tá aqui, metade dele. Quando chegar na metade dele, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai tombar os 2 forros pra lá, tá? E continuar. Costura de 1 centímetro. Fiz aqui a marcação com a régua ali com 1 centímetro de margem. Então, você vai costurar com 1 centímetro. Vai parar aqui, tá vendo? Onde eu fiz o risquinho. É metade da primeira bandinha do zíper. Vai parar aqui a agulha, vai costurar. E vai virar, vai tirar, né, da máquina a costura. E depois vai continuar, tá? Daqui, deixa eu fazer aqui a marca da caneta, ó. Na metade dele de novo, e vai continuar a costura e vai parar aqui na metade do próximo, tá? Onde eu marquei aqui com a caneta. Vai tombar os forros também, tirar da máquina e continuar a costura, dando retrocesso e continuando a costura com margem de 1 centímetro, tá? Aí você vai prender esses forros dessa forma aqui. Eu vou ali pra máquina e já mostro. Então, gente, fiz a costura dos 2 lados, tá? Costura fechando. Conforme fiz de um lado, fiz do outro, como mostrei. O próximo passo agora é a gente fechar os forros separados, tá? Esse aqui tá junto com esse, você costura um com o outro. E esse aqui também, esse com esse. E aí, o que eu faço? Num deles, a gente não fecha tudo, tá? Porque o certo é a gente fechar as laterais e em cima de um a gente pode fechar todo. E no outro, a gente vai fechar somente as laterais e chegando aqui no meio, a gente deixa um espaço aqui, tá? Assim, ó, uns 4 dedos pra gente poder estar desvirando essa peça. Então, eu vou começar num lado aqui fechando tudo. Só que a gente pega assim, primeiro, a gente costura assim, tá? Fecha primeiro as laterais, você posiciona na sua máquina de um jeito que você consiga fechar direitinho. Primeiro as laterais, tá? E depois fecha em cima, tá? Se você não conseguir encostar direitinho ali, ó, na máquina, você primeiro costura de lá pra cá e faz o outro lado também, ó. De lá pra cá, tá? Junta assim, de lá pra cá. Depois fecha em cima. Porque por causa do tecido aqui de excesso, você não vai conseguir chegar até, né, encostar na máquina assim e começar certinho. Então, começa de cima, assim, do aberto, pra onde tá fechado já, pra onde tá encostado aqui na peça, que aí você consegue fechar. Eu vou fazer isso aqui nos 2 lados, deixando um espaço pra gente poder desvirar a peça depois. Bem, gente, eu feito as costuras, tá? Na hora de você alinhar aqui, se tiver uma sobrinha, você alinha bem, puxa pra cima, alinha bem a costura. Eu passei com 1 centímetro, tá? Aí sempre dá uma sobra, né? Porque eles, por mais que a gente costure super certinho, sempre tem um desencontro. Então, eu alinhei aqui direitinho, recortei um pouco de excesso. Aqui passei um pezinho de máquina, nas laterais passei 1 centímetro. Aí fica a seu critério, você pode passar com um também, tá? Fechei com 1 centímetro. E do outro lado, fiz a mesma coisa. O que sobrou, dei uma refiladinha. A gente ajeita nessa hora que a gente consegue ajeitar os forros no que tiver desencontrado, tá? O meu desencontrou um pouquinho, mas pouca coisa mesmo eu tirei, tipo um filetinho de menos de meio centímetro. A gente ajeita bem, tá? Quando for costurar tanto pra cá como pra cá, é nessa hora que a gente ajeita. E aí, na hora que vai passar a costura aqui em cima, você vê se tá alinhado. Se não tiver, você costura, o que sobrar, você dá uma refilada, tá? Mas o importante é que ele esteja assim, ó, bem retinho, bem bonitinho, com um espaço pra gente desvirar. Agora, o que a gente vai fazer? Nos cantinhos, aqui, a partir da costura do forro, tá? A gente vai marcar 3 centímetros pra cá e 3 pra cá pra fazer as caixinhas de leite. Nos 4 cantos dos forros, tá? Nesse aqui também, nesse aqui e nesse. Na parte do... que tem a manta, né, que é o forro, do tecido principal, perdão, você também vai marcar 3 centímetros aqui. Riscado todas as 4 caixinhas, o que a gente faz? A gente recorta, tá? Fora aonde nós marcamos, a partir daqui, tá? Certo, né?
sempre, né? A partir de fora mesmo, mas risca a partir da costura, tá? É assim mesmo. E aí corta, eu vou cortar uma aqui, só pra vocês verem. Vou cortar as outras, tá? Vai ficar assim. Nessas partes aqui, ó, vai precisar de um reforço. Você vem e faz um retrocesso. Porque na hora que a gente for abrir, pra fechar aqui, ó, a caixa de leite, vai descosturar. Então, eu recomendo, faz um reforço aqui, em todos os lugares que você recortou costura, tá? Eu vou fazer a minha aqui, cortar todas as caixinhas, fazer os reforços e volto pra mostrar como a gente fecha a caixa de leite. Bem, gente, com todas as caixinhas recortadas, tá? Dos dois lados, né? A gente agora, fechar é muito simples, né? A gente abre aqui, ó, pega aqui o tecido e a manta, tá? Por exemplo, aqui nesse, a gente junta assim, ó. Junta assim e passa uma costura. E aí você escolhe um dos lados dessa parte aqui da manta, com o tecido principal, né? Que é o que vai ficar de fora, e você coloca aquele nosso puxadorzinho, ó. Você coloca primeiro um lado, põe aqui um ladinho. Deixa eu encaixar aqui por dentro direitinho, tem que ter cuidado pra não retorcer, tá? Aí você pode colocar um pouquinho assim, pra fora, e na metade aqui dessa costura, você centraliza aqui ele, vem com o outro e passa uma costura aqui. Depois que você fechar, coloca pra dentro, deixa tipo 1 centímetro pra fora também. Ajeita aqui direitinho, ó, o forro com a manta, põe no meio também e fecha essa outra caixinha de leite. Você escolhe o lado que você quer colocar, tá? Pra prender a alça é assim. E nos forros é a mesma coisa, ó. Você vai ajeitar depois de reforçar, tá? Por isso que é bom reforçar pra não desmanchar. Você vai ajeitar na sua máquina direitinho, a caixa de leite assim, ó. Parte do forro é um pouquinho complicadinha, porque é pequeno, né, o espaço pra fazer, mas dá certo, tá, gente? Ó, junta aqui a costura com a outra costura. Aqui a gente tem um parâmetro de uma costura com a outra, ó. A outra não tem costura, mas você vai ver lá o meio certinho, só dobrar. E aí, ó, colocou costura com costura, ajeita ali na máquina direitinho e passa costura com margem de 1 centímetro nas 4 caixinhas vermelhas, tá? Na parte aqui vermelha, no caso do meu vermelho, tá? E o outro do forro com a manta, você faz aquilo que eu falei da alcinha, põe a alcinha pra cá, passou a costura, ajeita ela pra não ficar torcida, fecha a outra caixa e fecha as outras duas também, tá? Eu vou fazendo aqui, conforme for, mostra um pouquinho da costura da caixinha de leite e a nossa peça já tá pronta pra desvirar, tá bom? Gente, ó, todas as caixinhas de leite costurada. Essa parte aqui do forro, ela dá um pouquinho de trabalho, porque na hora de você ajeitar ali na máquina, tem pouco espaço, mas você dá uma esticadinha, põe um alfinete pra segurar, tá? Se for necessário pra te auxiliar, mas dá certo, tá? Dá certo, junta costura com costura aqui de trás e faz suas caixinhas de leite. Agora a gente vai pegar a nossa peça, aquela parte que a gente deixou aberta, que foi essa aqui, ó. O que a gente vai fazer? Abrir aqui o fecheclé, tá? Ele tá aqui bem no encontro aqui desse espaço que nós deixamos. Abre também o fecho e desvira a sua peça, tá? Desvira ela com cuidado. Eu vou desvirar a minha aqui, tá? Desvira devagarinho. Verifica se tá tudo certinho. Eu vou desvirando e já volto. Aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Desvirada a peça, ó. Costurei a alcinha direitinho, por isso que a gente tem que ter atenção na hora que coloca ela reta, tá? Os forrinhos também. A gente vem aqui, ó, ajeita todos os cantinhos, tá? Quando ajeita o forro, a caixinha de leite, também dá pra ajeitar a parte de fora, tá? E aquela parte que ficou aberta. Então, a parte que ficou aberta, você tem que fechar. Se você quiser fechar com um pontinho invisível, souber fazer essa costurinha de pontinho invisível, é só fazer. Eu, no caso, vou pegar aqui, ó, meu fundo que ficou aberto.
Vou juntar assim pra dentro, eu costurei com meio centímetro, né? Meio centímetro pra dentro aqui da sobrinha. E vou passar ali uma costurinha, tá? Não tem problema, esse lado fica pra dentro, não aparece. E o nosso estojo vai estar pronto. Peça prontinha, tá, gente? Ajeitei aqui os cantinhos pra ela ficar assim, bonitinha, aparecendo os cantinhos quadradinhos da nossa caixa de leite, com nossos enfeitinhos do lado. Olha que gracinha que ficou. E a criança segura por aqui, né? Totalmente segura a peça. E aí, quando tem como tem essa peça aqui, ó, quando ela puxa, ela segura por aqui, orienta a criança, vai e volta, né? Segurando por aqui, pra não firmar só no fasciclé, no zíper, né? No cursor, perdão. E é isso. Ela fica com 19,5, tá? Por 9 de altura. Fica um tamanho muito legal, bastante espaço para a criança guardar bastante coisa. Você que dá de presente essa peça, é uma peça muito útil para todo mundo usar, tá? Para todo mundo usar, serve até como uma necessaire de maquiagem. Serve, é um estojo duplo e solte a imaginação com a estampa para serventia também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero contar com o seu like aí no finalzinho e sua inscrição se você não for inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo.